Olá, pessoal, eu sou Cláudio Cardoso e esse é o Trends, o programa de entrevistas inspiradoras do Hub de Inovação do Banco Alfa, o Colab. Aqui a gente conversa com fundadores, fala sobre transformação digital, a gente fala sobre tecnologia, startups e fala sobre sustentabilidade também. Hoje é um papo duplo com irmãos, olha que coisa incrível, né? Eu vou conversar com os irmãos Natália e Stefano Frontini, que são fundadores da Aliden, que é uma empresa de tecnologia interessantíssima, preocupada com o intangível do ecossistema de inovação. Bom, eles têm uma formação fantástica, né? A Natália tem uma sólida formação que inclui o INSPER e o Hyper Island, a Hyper Island, né? Famosa, né? Uma trajetória que vem da experiência do cliente e do design, com passagem em grandes empresas como a Disney e a Narita Design Strategy, tendo atendido marcas como Ambev, Mondelez, Kimberly-Clark, PepsiCo, Boticário e Sanofi. O seu irmão, Stefano, não fica atrás, né? Ele é engenheiro de produção, também teve passagem pelo INSPER, com uma passagem pelo mestrado, inclusive em Direito pelo INSPER. Ele é formado pela Mauá, né, o Instituto Mauá de Tecnologia, e também atuou no Deutsche Bank e na startup A55 como sócio e investidor. Então, olha, eu estou aqui com essas duas preciosidades, a Natália e o Stefano. Vejam só, a gente vai começar aqui por um super gancho, né? Vocês acabaram de publicar a primeira pesquisa no Brasil sobre posicionamento e construção da marca na nova economia. Então, esse já é um gancho que já é espetacular para o nosso programa. Ele é fundamental. Então, eu queria começar, talvez aí pela Natália, para falar um pouco da pesquisa, e na sequência, Stefano, eu lhe convido para falar da Aliden, tá? Legal. Bom, Cláudio, é um prazer estar aqui com você. Obrigada pela introdução, foi ótimo. E vou contar, então, primeiro da pesquisa, depois o Stefano conta da Aliden, mas dá um panorama, assim, até porque a gente decidiu fazer a pesquisa. Na verdade, o que a gente sentia é que faltavam dados para construir argumentos mais relevantes, né, e mais embasados sobre a importância de construir marca desde do começo de um negócio, né? Então, a gente sabia que existia uma pesquisa até de 10 anos atrás, da Interbrand, que fez com os C-levels e CMOs de multinacionais. Eles coletaram a partir de uma base de 60 pessoas, mais ou menos, para levantar informações, entender como estava indo o mercado de branding, mas não tinha nada depois disso. E a gente sentiu falta de trazer e de provocar enfim, fazer o projeto, provocar essa iniciativa para justamente trazer outras perguntas mais voltadas para os dias de hoje, né? Que as empresas de tecnologia, elas crescem muito rápido, e aí, por conta das captações, elas precisam contratar muito rápido, agir muito rápido, né? Das captações, né? Que eu falei. Então, a gente queria fazer essa pesquisa para entender as oportunidades, né? Mostrar para os próprios fundadores o quanto que a marca, se pensada desde o início, ela tem um potencial de alavancagem muito grande, porque aí, enfim, talvez eu possa entrar nos dados aí do que a gente levantou, do que a gente percebeu. Então, contando como que aconteceu a iniciativa, a gente juntos, né, discutindo aqui no escritório, a gente falou, poxa, vamos nos unir aí alguns parceiros, né, do ecossistema, para a gente contar com uma base confiável de fundadores e líderes de startups de tecnologia. Então, a gente foi falar com a Snack, que está produzindo um conteúdo super relevante de newsletter falando do ecossistema. A gente foi falar com a Capital, que é um Venture Capital. Fomos falar com a Liga Ventures, com a 100 Opens, que faz uma premiação anual para também startups e avalia essas startups também. Então, a gente levantou aí vários parceiros, né, para que eles nos ajudassem a disparar essa pesquisa. Além disso, a gente também foi atrás da MindMiners, que inclusive os fundadores estudaram comigo, e a MindMiners é uma empresa de tecnologia de pesquisa, está fazendo um trabalho incrível também, com toda uma plataforma para consolidar dados. E aí a gente foi atrás do pessoal da MindMiners para que eles fizessem todo esse cruzamento dos dados. Então, a gente
contou aí com, foram mais, no total aí dos parceiros, no total, acho que contando até com a MindMiners, foram 14 entidades aí ajudando, né? E aí o que a gente fez foi consolidar todo o questionário, a gente até trouxe especialistas aí na consolidação do questionário, trouxe uma pessoa que liderou pesquisa, inclusive no Nubank, ela nos ajudou a formular todo esse questionário, depois a MindMiners apoiou, e aí isso foi disparado entre todos os parceiros, e no final conseguimos aí a resposta de 335 líderes. Então, isso é bem importante frisar, porque para uma pesquisa qualitativa, né, que toma tempo, que não é só quant, ela trouxe perguntas tanto quant quanto quali, foi uma coleta super, super rica, né? Então, foi isso que aconteceu, assim, contando um pouco. Quero te abrir aí para você ir fazendo as provocações. Não, legal, mas eu quero... Isso, perfeito, tá excelente, você fez uma introdução fantástica e eu posso dizer aqui como testemunha, dar esse testemunho para os nossos ouvintes e a nossa audiência aqui, de que é um trabalho primoroso. Eu, particularmente, que sempre convivi com esse mundo de pesquisa e de relatórios, achei um dos melhores materiais que eu já vi na minha vida. Eu fiquei impressionado. O que eu quero dizer também é que para a nossa audiência que está aqui no YouTube, que visitem na descrição do nosso vídeo, vai estar lá o link para a pesquisa, né? Você mencionou vários parceiros nossos, inclusive, tá? Snack, a Fischer Snack, o pessoal da 100, são pessoas e profissionais e instituições assim que a gente tem um grande apreço. Mas, Stefano, a bola está com você. Está todo mundo já entendendo que vocês são empreendedores natos que criam um networking impressionante para alavancar as próprias iniciativas. Fala para a gente aí como é que nasceu a Leadem, como vocês formaram, qual é a ideia, a proposta e, principalmente, que valor vocês entregam ao cliente. Obrigado, Cardoso. Uma honra estar aqui com você, ao lado da minha irmã. E, primeiramente, agradecer o elogio da pesquisa já ter impactado alguém como você, experiente de muitos anos de carreira, quem escreveu um livro incrível sobre a comunicação no comando. A gente fica super lisonjeado por saber que esse conteúdo gerou valor. E agora vale ser distribuído ainda mais para a comunidade de tecnologia, inclusive derivados. Contando um pouco, então, sobre a Leadem ela foi... O nome Leadem, ele tem a origem do Al, que é a primeira vogal do árabe. Nós somos descendentes de libaneses, então o árabe, ele foi uma das primeiras línguas a trazer a comunicação. E o Idem, que é a junção do Al-Idem, é Idem de identidade, que tem origem do latim. Então, todos os trabalhos que a Leadem faz, ela tem por essência a identidade, o DNA das empresas. Então, uma vez que ela iniciou trabalhos, né, de identidade, a gente tem uma história, né, iniciando pela minha irmã lá atrás, com trabalhos de comunicação, trabalhos de identidade visual, depois entrando na identidade verbal e complementando aí toda a estratégia de construção e posicionamento de marcas. A gente vem atuando forte com o mercado de tecnologia, o nosso posicionamento ele é para empresas de tecnologia, startups que buscam entender a importância desse valor intangível, que a gente vai falar bastante, para tornar aí seus ativos ainda mais valiosos. Então, o valor que a gente traz como uma empresa de tecnologia, porque a gente tem pessoas aqui multidisciplinares, né, multidisciplinar ao pé da letra mesmo, então, já pela própria formação de nós, líderes da empresa, a minha irmã com um senso de criação e de humanas muito forte, eu com um senso de exatas, lógico, super forte também, a gente complementa, temos equipes de ambos esses lados, direito e esquerdo do cérebro, e o nosso objetivo é fazer com que essas marcas, essas futuras grandes marcas do país de tecnologia, entendam o que está por trás da comunicação, está por trás de uma identidade, que a gente vai falar bastante na pesquisa, a gente vai falar aqui, que é essa base sólida de princípios, de valores, de posicionamento, de proposta de valor.
Então, uma das primeiras coisas que eu queria trazer é exatamente conversar um pouco sobre, talvez, não sei se é um bom termo, mas um grau de maturidade do ecossistema de inovação, né? Em outros setores da economia que são seculares, eventualmente, como, por exemplo, o comércio, né? Que tem já uma tradição de comunicação, eventualmente de estratégia de posicionamento, enfim. Mas no ecossistema de inovação, como é que vocês enxergam a oportunidade de trazer esse conhecimento bastante avançado de valorização dos ativos intangíveis vis-à-vis os ativos tangíveis? Fiquem à vontade, qual dos dois quiser responder, ou até a gente estabelecer aqui uma conversa a três. O que é que vocês me dizem disso, né? Quer dizer, olhando o ecossistema e as suas necessidades, e o status atual, que certamente a pesquisa de vocês conseguiu obter um diagnóstico, né? Acho que tem um ponto, vou puxar aqui, a gente vai se complementando. Acho que tem um ponto muito importante, Cláudio, que a gente queria muito com esse trabalho, romper alguns paradigmas e algumas crenças do mercado. Exemplo, né? Se a gente for ver na pesquisa, e uma das perguntas era onde se concentram os investimentos relacionados à construção de marca, e a primeira coisa é o logo. E o logo, ele é o output, assim, de um trabalho de posicionamento de marca, né? Então, a gente tinha essa crença, né? E a pesquisa comprovou que essa visão do mercado, de fato, existe. Então, a gente queria aprofundar essa discussão e mostrar, não, peraí, o logo, ele é só o output. Tem todo um iceberg embaixo, né? A gente até brinca com a gente traz uma pesquisa do iceberg, né? Da marca, que tudo que é o visual e o que a marca está falando é o que as pessoas veem, mas tem muito além disso, né? Qual que é o público-alvo, qual que é essa proposta de valor que esse negócio está se propondo como negócio resolver e solucionar na sociedade, né? Então, o nosso grande... o que nos moveu aí a fazer isso foi justamente trazer esse contraponto, né? Mostrar para os líderes que tem que ser mais profundo, que precisa estar muito claro isso para quem vai desdobrar, né? Principalmente para o time de design, de comunicação, e não simplesmente, eu preciso fazer o rebranding da minha marca, vou fazer o logo e acabou, vou fazer uma identidade visual e isso vai resolver, né? Se toda o que a gente fala muito desse pilar do iceberg que está embaixo, não tiver claro para o time, você vai ter problemas depois, principalmente quando você tiver tempo de comprar, escalar, montar o time de vendas, né? A mensagem tem que estar concisa e alinhada, tá? Aproveitando para explicar o que é esse iceberg, para quem está ouvindo, né? Muitos devem estar se perguntando, nossa, o que é esse iceberg? O iceberg, então, que a gente traz de percepção é que você tem uma ponta, né, de um iceberg que ela é visível, né? E o que é visível? O seu logo da sua empresa é visível, o seu universo de identidade, seu universo visual é visível, então seus pontos de comunicação em diversos canais é visível, e o seu universo verbal, as suas frases, os seus textos, eles são visíveis. Porém, por trás disso, embaixo desse iceberg, você tem uma base, que é uma base estratégica que compõe todos esses dois universos. E não é simplesmente você construir uma ponta de um iceberg, você tem que começar por baixo. E acho que até fazendo uma associação pelo que de fato é dentro do iceberg, a gente vê que quem menospreza o que está embaixo de um iceberg, né, vai bater ali na parte visível e, né, vai descobrir que tinha algo embaixo. Então, é muito importante essa base sólida ela é estratégia, e estratégia se cria, né, com aprofundamento, né, com profundidade, com técnica, com metodologia. E esse é um paradigma que, inclusive, né, associando essa pergunta que foi respondida, de que logo, né, a pergunta era quais são os trabalhos, né, quais são os investimentos mais feitos no universo de branding, de construção de marca, e estava lá em primeiro lugar logo, em segundo, identidade visual. Então, já mostra, só que ao mesmo tempo tem outras perguntas que fazem onde está o valor do posicionamento de marca, né, como exemplo em todas as áreas de uma empresa, que já mostram que é um assunto estratégico. Então, já vai aí só explicando para quem está ouvindo o que significa esse iceberg. Fantástico. E tem mais um ponto importante, Cláudio, que é importante frisar,
que é o seguinte, eu que venho de agência, né, a própria Analytics, onde eu trabalhei, a gente trabalhava com bem de consumo, né, esse perfil de cliente que tem uma outra maturidade, até do ponto de vista de marketing, né? As empresas de tecnologia, primeiro, a maioria são fundadas por engenheiros, administradores, pessoas que são da TI, né, ou às vezes até desenvolvedores, que, enfim, são todas essas áreas. Já começa por aí, a maioria dos fundadores tem esse background. A gente tem 4,6% do total do ecossistema de inovação fundado por mulheres. Ou seja, a maioria do público masculino com um background que não é de comunicação, que é um background de exatas, né, e que está muito focado no produto, porque o produto é o DNA do negócio, e o que a gente também quer mostrar com todo esse trabalho é que a construção de marca, ela não pode estar só na caixinha do marketing, ela tem que estar na caixinha de todas as pessoas, porque o RH constrói marca, o produto constrói marca, vendas constrói marca, então a construção da marca, ela está acontecendo em qualquer e todo momento que qualquer stakeholder, não é só o cliente, é qualquer fornecedor, é qualquer parceiro, está se relacionando com essa marca, com essas empresas de tecnologia. Então, a gente precisa mostrar isso para esses fundadores, para esses líderes, né? Porque a gente se depara muito, assim, às vezes com uma pessoa que está na área de marketing e ela sofrendo com isso, de, poxa, eu estou tocando marketing, mas eu preciso que o meu CEO ele entenda que quem está atendendo o telefone, se o cara está passando, se tem, sei lá, um time de vendas, o SDR, quem que tem toda essa estrutura, né, de vendas, cada um está falando uma coisa, cada um está falando uma imagem, passando uma imagem diferente da marca, né? Então, isso é importante também para a gente trazer. Fantástico. Olha, o trabalho de vocês, eu acho que eu percebi isso de imediato, porque o seguinte, é um trabalho de elevação de patamar da questão da gestão dos ativos intangíveis. De certo modo, vocês fazem uma provocação também de educação, educativa. E eu queria começar o segundo bloco explorando um pouquinho isso, porque, inclusive, numa conversa anterior, o Stefano me provocou com essa mesma questão que eu vou acabar devolvendo a você, Stefano, sobre educação, marca, comunicação. A gente vai aqui para um rápido intervalo pela Rede Transamérica, a sua rádio onde você estiver. Já estamos de volta aqui com o Collab Trends. Hoje eu estou conversando com a Natália Frontini e com o Stefano Frontini, irmãos, sócios da Aliden. Bom, antes do intervalo, a gente estava conversando sobre coisas incríveis, tais como aquilo que está mais visível na marca e que talvez seja exatamente mais superficial, como pensar estratégias, construções de identidade, propósito, posicionamento e como isso é decisivo para o sucesso de qualquer empreendimento, naturalmente também das startups, né? Então, eu queria fazer uma provocação agora para o Stefano, que eu deixei no ar no primeiro bloco, que é a junção, digamos assim, desse trabalho de comunicação e como ele precisa de uma certa educação, de uma difusão da sua importância e até, digamos, de um aprofundamento da visão da sua importância para o mercado, para o ecossistema de inovação particularmente. Fala aí para a gente. Excelente, legal a pergunta, Cardoso. Eu vou inclusive, começar com pontos do seu livro, inclusive. O Cardoso escreveu um livro sobre a comunicação do comando, e eu gostei muito do que você comenta no começo do livro, que é o motivo pelo qual os diretores, os responsáveis pela comunicação não são tão considerados, vamos dizer, não são incluídos num senso de conselho ou diretoria de assuntos, muitas vezes, estratégicos. E um dos pontos que eu vejo ligado à educação que você provoca, o Cardoso aqui também se eu estiver errado, é engenheiro também, é o fato de que muito da formação da educação, escolas de comunicação, perdão, elas não complementam com assuntos sobre modelo de negócio, finanças, né, direito,
e vice-versa. Eu que fiz engenharia, eu fiz engenharia de produção, eu tive algumas aulas também de finanças, porque complementam muito o modelo de produção, mas tive pouco de comunicação. Então, eu já vejo um déficit sobre ambas as educações, seja de exatas ou de humanas, sempre para trazer mais a de exatas humanas e humanas exatas, que é o que a gente vem fazendo aqui na empresa. E uma vez que isso seja possível, um profissional de comunicação, talvez ele de fato seja mais valorizado, porque ele vai conseguir argumentar e discutir com pessoas de negócio, né, e outros profissionais sobre o tema e vice-versa, tendo já um diferencial que ele entende o poder da comunicação. Talvez não, com certeza. Desculpa até te interromper, mas isso é algo que a gente precisa provocar no Brasil, assim, né? É uma coisa que o próprio time de design, a gente provoca muito, assim, não dá para você ficar só na caixinha da criação, do design e da comunicação sem ter essa base de negócios, né? De entender como que é uma proposta de valor, né? Enfim, como que um produto se posiciona no mercado, enfim, então precisa ter essa base mesmo, senão o trabalho acaba não conseguindo ser aprofundado, né? Perfeito. Um dos argumentos que eu ouvi aqui na minha carreira próximo do mundo da inovação é dizer, poxa, mas as empresas, Cláudio, não têm esse grau de profundidade com a questão do posicionamento e marca, branding, porque elas estão lutando para sobreviver. Mas é engraçado porque na luta para a sobrevivência é como se os excedentes, aquilo que não é o que é acessório, o que é periférico, ele é colocado de lado. A questão que eu sempre tratei de polemizar, de questionar, é que, mas a questão do ativo intangível não é periférico. É algo como se, sei lá, um ativo intangível, eu vou exagerar talvez, de uma pessoa, a honestidade, a sinceridade e a busca pela verdade fossem periféricos. Então, numa situação crítica, a gente deixa de fazer isso. Pelo contrário, né? Às vezes, na situação crítica, você valoriza mais ainda esses aspectos que são intangíveis, né? Então, eu trouxe essa questão porque, de fato, eu enxergo desse modo. É como se fosse formações estanques, né? Quer dizer, a maioria dos conselhos das organizações são feitos pelos criadores das organizações, mas principalmente por financistas. Mas, ao mesmo tempo, eu reforço essa questão que o Stefano trouxe. As escolas de comunicação passam longe e tem até uma certa aversão. Eu me lembro em salas de aula em que eu mostrava uma planilha Excel e os alunos diziam, e meus colegas professores diziam, isso é um assunto da escola de administração, você nem devia estar aqui. Eu ouvi isso na minha carreira. Eu não devia estar aqui, você teve... E veja, a minha carreira, já que eu não gosto de falar de mim numa entrevista, mas eu tenho que dizer isso pelo assunto, eu acabei indo para a escola de administração, eu fui convidado quase para me retirar da faculdade de comunicação, porque esses assuntos são... ou seja, há um grande... mal entendido, eu acredito, sobre o papel disso que vocês estão colocando na mesa de forma tão decisiva, né? O que é que vocês acham sobre essa reflexão? Não sei se vocês concordam. Com certeza. Não, com certeza. Totalmente. Com certeza. Eu queria até complementar, assim, né? Você fala muito dessa corrida, né? A corrida pela sobrevivência. A gente vem nesse mercado, a gente sabe como é, né? Você tem que vender, você tem que provar um produto, você tem que correr contra o tempo. Não é fácil empreender no país, né? O Brasil ele é um dos países mais difíceis de se empreender no mundo, né? Talvez por isso que, né, quem empreende aqui realmente é corajoso. Porém, é importante leiam o conteúdo, porque ele traz muito essa importância de você dar 2 passos atrás para você dar, né, um passo atrás para dar 2 para frente, que é você se aprofundar nesse posicionamento. O posicionamento, você entender, né, quem que é o seu público-alvo, como é que esse público se comporta, né, qual o posicionamento seu como empresa, você fundador, o que você acredita, quais são suas valores e crenças. E isso está, né, relacionado a uma das perguntas que a gente fez, quais são os maiores desafios para a gestão de marca,
para construir marca. E o principal é cultura. O principal é cultura, é engajar pessoas, né? Engajar o seu time. E por que existe um desafio, né? Não só de engajar pessoas, como de você encontrar profissionais, que é um assunto cada vez mais discutido. Se a gente parar, né, e se aprofundar no que a gente acredita, no qual o perfil das pessoas que a gente quer encontrar, a gente vai conectar com essas pessoas, a gente vai encontrar pessoas relacionadas. E aí vai ser muito mais fácil você formar uma cultura, engajar um time, porque você tem pessoas da sua mesma tribo, da sua mesma comunidade. Então, esse é um ponto que foi muito levantado no relatório, inclusive, a gente quebrou o relatório em 3 capítulos, né? Um deles a cultura, um deles o marketing e vendas, apesar de que todos os pilares da empresa são importantes para a construção de marca, e em cada um deles a gente explica esses desafios e sugestões para você fortalecer e sair na frente desses pontos. Eu gostaria de explorar o finzinho aqui da nossa entrevista, o que é lamentável, eu ficaria horas conversando com vocês sobre esse assunto. Mas eu queria fazer uma provocação aqui para vocês dois, né, irmãos. Isso já é uma coisa peculiar, do meu ponto de vista, particularmente, que valorizo família, é impressionante. Isso já cria uma afeição gratuita pela Aliden, por mim. Mas o que eu queria provocar aqui é o seguinte: eu vi na biografia de vocês, aí na mini bio, que vocês são pessoas que, apesar de jovens, já visitaram muitos países, né? Tem aqui, se eu não me engano, Natália, 25. O Stefano, é um dos recordistas mundiais com 46 países. Uma vez encontrei um americano que disse: eu já visitei 130. Eu digo, cara, esse cara é um monstro. Mas 46 países não é pouca coisa. Porque eu estou vendo um monte de livro aí de países atrás de você. É verdade, eu gosto também. Fomos mordidos pela mesma mosquinha, né? De conhecer culturas, de ver. Em que medida, talvez essa seja uma pergunta um pouco mais aparentemente pessoal, mas eu acredito que é inspiradora para outros jovens empreendedores como vocês, embora vocês sejam mulher e homem prontos, né? Mas como vocês veem essa questão de ampliar o horizonte para nós brasileiros, particularmente, vivemos num país continental, com um oceano à nossa direita, digamos assim, se a gente olha para o norte, né? Então, e ao mesmo tempo uma floresta do outro lado, a gente fica aqui nessa margenzinha e sem essa visão que eu acho que vocês têm. Qual a importância que cada um de vocês viu nesse privilégio e nesse drive que vocês têm de viajar e conhecer outras culturas? Ótimo, adorei a provocação, Cláudio. De fato, é um privilégio, né? A gente já ter tido essa oportunidade de visitar tantas culturas. Eu também estou morando no Peru, né? Faz 2 anos que eu estou morando no Peru, estou retornando para o Brasil agora em junho. E foi uma experiência muito rica, foi por uma questão até, enfim, profissional. E tocando ali dentro de lá, a gente tem gente no nosso time que está na Irlanda, outra pessoa que já, enfim, esteve no Canadá, gente no Nordeste, enfim, tem esse intercâmbio de pessoas e nações e cidades e tudo mais. E o que eu queria trazer é o quanto as culturas, elas constroem marca, né? Está totalmente relacionado à marca também, porque eu, por exemplo, é muito louco isso, quando eu fui para o Peru, né, eu fui preconceituosa, assim, literalmente, porque é um país pobre, né, o Brasil, enfim, frente ao Peru, o Peru está para trás, né, no quesito tecnologia, vários aspectos, mas é um país muito rico culturalmente, assim, e eu fiquei maravilhada, porque, assim, eu me apaixonei pelo Peru, e acho que de todos os países que a gente teve essa oportunidade de conviver, mas o Peru em si, ele é uma das 6, existem 6 civilizações que são a origem do homem, e o Peru é uma delas, e eu nem sabia, porque a gente conhece sobre Machu Picchu, mas Machu Picchu foi descoberto no começo do século, né, na extensidade de 2.000 anos antes de Cristo. Isso, assim, é incrível. Então, quando nós nos ver a origem, a cultura, os rituais, né, que eram feitos para a própria tecelagem do Peru, os tecidos eram onde eles colocavam as crenças políticas, né?
eles teciam os tecidos para colocar o posicionamento deles político nos tecidos. Então, isso é algo que a gente provoca muito até no time, né? A importância de ir num museu, de ir, por mais que a gente esteja falando de tecnologia, a sociedade tem coisas que não mudaram, que elas estão aí, né? Então, por mais que o time esteja trabalhando com tecnologia, a importância de você ir na essência, ir na origem, isso te dá insights para criar, isso te dá insights para construir storytelling. Então, é algo que a gente provoca muito aqui, a gente usa uma metodologia que se chama OODA, né? Que é observar, orientar, decidir, agir. Então, antes de criar, você precisa observar, você precisa ver referência, e a possibilidade de viajar te enriquece isso. E se também a pessoa não tiver essa possibilidade, São Paulo é uma cidade, a gente está em São Paulo, tem tanta coisa, né, para você ver referência. Às vezes você pensa, poxa, mas eu estou trabalhando com UI, com design, o que isso tem a ver, né? Eu vou, sei lá, no Museu do Ipiranga. Outro dia teve uma pessoa do nosso time que teve um insight, porque foi no zoológico e viu as placas, as comunicações, e com isso tirou um insight para uma comunicação do UI do site, entendeu? Então, isso é incrível. É isso. Stefano, e você? Conta um pouquinho aí dos 46 países, né? Não, eu acho que a Ana respondeu super bem. Eu acho que o importante é a gente saber que existe muita coisa lá fora, né? Que existem cada cultura de uma forma, né? Não existe um melhor que o outro, existem DNAs únicos, né, culturas únicas, e ao se tratar, né, conectando com tecnologia, que é um mercado que você tem que criar, que você tem que ter sacadas, realmente você se abrir para o mundo, né? A gente fala muito que o americano, quando ele monta um negócio, ele está olhando globalmente, ele quer atingir o globo, né? O brasileiro, muitas vezes, ele se limita ao Brasil. Então, acho que o que eu posso transmitir é que existe muita coisa, né? Você conhecer culturas diferentes te dá um senso de criação mais elevado, uma percepção maior, né? Um atendimento de que cada persona gosta de ser atendido de uma forma. Então, falando da comunicação, o Brasil é um mundo, né? Você tem diversas particularidades. O baiano é diferente do paulistano, que é diferente do nordestino. Então, se essas empresas souberem identificar, né, que a marca, muitas vezes, ela tem que desdobrar nos canais e adaptar com diferentes públicos, com diferentes personas, trazendo pontos conectados ao que essas pessoas são identificadas por suas culturas, seus valores, suas crenças. Então, tem muita coisa para ir além. A comunicação, de novo, ela não é você fazer um logo, não é você criar uma identidade, é você se aprofundar. Quem é o seu mercado, quem você quer atingir, quais são as particularidades dessas pessoas, e entender sobre cultura que você vai criar na sua empresa, e entender sobre a cultura das nações também. Bacana, viu? Olha, esse papo, eu diria que é um convite ao aprofundamento e à cultura, e à alta cultura, eu diria, né? A melhor cultura que existe. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu, desde já, sou admirador da Leadem, da iniciativa de vocês. Um grande prazer, uma alegria recebê-los aqui no Trends. Muito obrigada, Cláudia. A gente que agradece. Obrigado, Cardoso. A gente acabou não entrando tanto nos detalhes da pesquisa, mas acho que o rico aqui é deixar essa abertura. Quem quiser ler, a pesquisa é uma pesquisa aberta, gratuita. O link está aqui na bio, aqui no descritivo. Na descrição. Convidamos todos a lerem e questionarem e trazerem perguntas. Chegamos ao final de mais um Collab Trends. Hoje eu conversei com os irmãos Frontini, Natália e Stefano, que são sócios da Leadem. Bom, foi uma conversa incrível sobre marcas, posicionamento, tudo isso para a nova economia. Bom, então você já sabe, se inscreva nos nossos canais aqui do Alfa, nos acompanhe no Spotify e no YouTube, dê o seu like se você gostou e continue com a gente na Rede Transamérica, a sua rádio onde você estiver.